Olá, pessoal. Vamos dar sequência à segunda parte da aula 2, onde na aula anterior nós vimos a variação da entropia com mudança de temperatura, pressão e volume e resolvemos alguns exercícios naquela aula. Esta aula seguinte, nós vamos tratar agora a entropia quando a pressão e a temperatura estão constantes na fase gasosa e a mudança desse volume, certo? Então vamos lá. Pense em uma mistura de dois ou mais gases em um sistema isolado, certo? Então, o sistema isolado é aquele que não há troca de energia nem matérias, né, com o meio que ele está envolvido nesse sistema. Considere nesse sistema ilustrado em que um recipiente é dividido em dois sistemas, com volumes V1 e V2, mas com a mesma pressão e a mesma temperatura, certo? Absoluta. Os números de mols dos dois gases, nesse caso, eles estão no mols do gás 1 está neste lado, enquanto no mols do segundo gás está aqui. Uma barreira separa esses dois sistemas, né, como vocês podem ver. De modo que o Q é zero para a transformação, no caso da transformação adiabática, por ser um sistema isolado. Algum momento vai haver a separação dessa barreira, mas mantendo a mesma pressão e a temperatura, uma vez que esse processo é diabático, né? Sabendo que a energia interna vai ser igual a zero, portanto também o calor, o trabalho, desculpa, o calor e o trabalho vão ser igual a zero. Porém, esses dois gases, quando você rompe a barreira, eles tendem a se misturar, né, nesse sistema, como aparece nessa última parte, certo? Como é essa mistura dos gases, nós podemos, para avaliar a mudança de entropia que acontece, a fim de determinar por que de forma espontânea esses gases se misturaram nesses determinados volumes, mantendo essa pressão e temperatura fixa, nós podemos analisar essa mudança de entropia em duas etapas, certo? Uma considerando somente num lado da barreira o volume 1 e o número de mols 1 do gás, certo? E quando você remove, ele preenche todo esse volume total. E na outra etapa, quando há o segundo volume do segundo gás e o número de mols do segundo gás, removendo essa barreira, ele vai preencher todo o volume. Analisando isso, nós temos o processo de mistura separado em duas etapas individuais. A primeira etapa é a expansão do gás 1, de volume 1 para V total. A segunda etapa é a expansão do gás 2, de volume 2 para volume total. Essa somatória das etapas vai me dar a mudança total de entropia, assim como foi feito nos exercícios anteriores, que a gente dividia a entropia em etapas menores e etapas individuais. Essa expressão de variação de volume já foi calculada, deduzida anteriormente, só que agora nós vamos relacionar o quê? A mudança que cada etapa tem de acordo com o gás que está envolvido. Quando é a etapa 1, é o gás 1. Quando é a etapa 2, é o gás 2. Note que o Ln vai ser, do volume que era final, vai ser o volume total sobre o volume 1. E na etapa 2, o volume total sobre o volume 2. Certo? Isso, nós temos que saber que o volume total tem que ser maior que o volume 1 e o volume 2, já que os gases estão se expandindo. Logo, a variação da entropia para as duas etapas será positiva se a gente somar essas duas etapas, certo? Esses dois mais componentes. Se a gente considerasse duas ou mais amostras de gás têm a mesma pressão e temperatura, então os seus volumes são diretamente proporcionais ao número de mols do gás presente. Ou seja, outra forma de ver esta equação, de relacionar ela de forma genérica, é relacionando o número de mols também. Como? Com fração molar. Onde você tem uma fração de um composto I é igual ao número de mols I sobre o número de mols total. Logo, o volume I de um determinado gás sobre o volume total é igual ao número de mols sobre o número total, desse componente sobre o número total. E isso vai resultar também, né, nessa igualdade, a gente está falando dessa fração molar. Seguindo, nós vamos ter a expressão da entropia total da seguinte forma, onde a variação da entropia, lembra que era uma soma positiva? Agora, a gente vai relacionar essa soma
de acordo com o número de mols 1 da etapa 1, vezes o ln dessa fração molar, mais o negativo do número de mols 2 da constante de gás, dln da fração molar de 2. Tratando isso de forma genérica, então, por um número qualquer de gases, porque a seguinte foi para 2, né? Que a gente estava tratando um exemplo com 2 gases diferentes. Para um número maior de gases, na verdade, é uma forma mais genérica. Nós vamos tratar a entropia da mistura, ou seja, os gases se expandiram e se misturaram, certo? Logo, nós vamos ter essa definição para relacionar a entropia de mistura. A fração molar é sempre menor do que 1 para os dois ou mais componentes. O seu logaritmo vai ser sempre negativo. Calcule, então, como desafio eu trago para vocês, e é sempre importante que quando eu trago desafios, o desafio é diferente do tente resolver. No desafio eu quero que vocês resolvam e me entreguem no dia da aula por grupo que vocês formarem, certo? Ao final dessa aula você está dizendo o número de grupos, mas vou querer que vocês formem 6 grupos de 5 pessoas na tentativa. E me entreguem esse exercício que vai estar valendo uma pontuação a mais, que depois eu vou estar dizendo o que é essa pontuação para vocês no dia da aula. Outra coisa que nós podemos relacionar é a ordem, a terceira lei da termodinâmica, quando Boltzmann estudou a segunda lei da termodinâmica com uma forma estatística para um sistema isolado, onde, de acordo com a equação de Boltzmann, certo? Ele relacionou os processos que envolviam a entropia como ele determinou como um estado que é a medida da sua probabilidade de ocorrência, certo? De ocorrer. Portanto, seu aumento da entropia pode ser entendido como a evolução de sistema de estados de menor probabilidade para uma de maior probabilidade. O que isso quer dizer para não ficar confuso? Pense num exemplo assim. Eu pego um frasco de perfume, certo? Ele cai no chão, certo? O que estava dentro do perfume, certo? Vai cair, o frasco cai e se quebra. O que é mais provável? Que o líquido que está dentro do frasco de perfume fique ainda dentro do recipiente de parte que não quebrou, ou que ele se expanda para o ambiente, né? Que fica o cheiro do perfume. Claro que é mais provável que quando quebra esse frasco do perfume, fique o que o gás ali se expanda, certo? Outra forma que a gente pode relacionar também é quando você tem um spray. O que acontece? Quando você aperta o spray, o gás se expande, certo? É mais provável que ele se expanda e permeie o ambiente do que ele volte à condição inicial que estava dentro do recipiente antes de eu apertar e ele acabar se expandindo, certo? Então é mais provável nesse caso em que haja a expansão do gás. Então Boltzmann trabalhou com essa probabilidade do que acontece de menor probabilidade para o que acontece de maior probabilidade, certo? A gente pode ver também que traz sobre a entropia absoluta, onde vocês vão estar utilizando um sistema isolado, onde a entropia absoluta é menor para o que acontece na transição de fase da fusão do que acontece na transição de fase da ebulição. Logo, porque quando aumenta a temperatura, eu aumento, vocês lembram? Que aumenta a entropia. Logo, numa fase de ebulição, a entropia absoluta vai ser maior para essa transição de fase. Ou seja, assim como a entropia do gás vai ser maior do que a entropia do sólido. Claro, se pensar que as moléculas do sólido estão muito juntinhas, né, há uma ordem maior do que as moléculas que estão mais agitadas na forma de gás. Certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e tentem resolver o desafio para entregar. Certo? Bons estudos!